Falando sobre esse assunto, que a Arlis Amaro está lá na nossa redação integrada e vai trazer atualizações sobre Capivari de Baixo e também sobre Tubarão. Arlis Amaro, muito boa noite para você. Márcia, boa noite para você, para quem está com a gente. Pois é, mais um prefeito investigado pela Operação Mensageiro renunciou ao cargo, dessa vez foi em Capivari de Baixo, no sul do estado. O prefeito Vicente Corrêa da Costa, do PL, formalizou a renúncia à Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, portanto, então, deixa o cargo de prefeito lá no sul do estado. Antes dele ter tomado essa decisão, já corria um processo de impeachment, então, portanto, ele antecipou a saída dele do cargo. Pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível por 8 anos. O ex-prefeito foi preso na segunda fase da Operação Mensageiro. Ainda no sul do estado, em Tubarão, Márcia, também por conta da renúncia do ex-prefeito Juarez Ponticelli e também do ex-vice-prefeito Caio Tokarski, a Câmara de Vereadores já definiu as regras das eleições que vão definir, portanto, os próximos ocupantes aí do Poder Executivo Municipal de Tubarão. O pleito foi marcado para o próximo dia 7 de agosto. Qualquer cidadão pode se candidatar, mas precisa cumprir alguns requisitos. Por exemplo, ter nacionalidade brasileira, tem que possuir pleno exercício aí dos seus direitos políticos, tem que estar quites com a Justiça Eleitoral, ter domicílio eleitoral em Tubarão por no mínimo 6 meses, mínimo de 21 anos e também ser alfabetizado. Esta é a primeira eleição indireta da história da cidade de Tubarão. Essa eleição vai ser realizada de forma indireta, então na Câmara de Vereadores, em voto aberto, e ganha, então, portanto, quem tiver a maioria simples dos votos em plenário. Portanto, no próximo dia 7 de agosto, eleições para prefeito e vice-prefeito em Tubarão, no sul do estado, Márcia. Ô Arlis, falando em Tubarão, gente, hoje o Arlis foi tentar entender aquilo que a gente não entendeu até agora. Aliás, nós não entendemos e o Tribunal de Justiça também não entendeu. Até porque o Tribunal de Justiça agora há pouco anunciou disse em nota, que vai apurar por que 9 juízes da comarca de Tubarão se declararam suspeitos para acompanhar aí a questão do processo que envolve o Juarez Ponticelli e o vice-prefeito, os dois que renunciaram. O Arlis, você foi tentar entender também, você fez uma reportagem, né? É isso, Márcia. Inicialmente, o Tribunal de Justiça havia informado que é comum, né, esse processo de suspeição, inclusive está previsto em lei, mas agora, portanto, o tribunal emitiu um comunicado dizendo que vai fazer essa apuração. Você acompanha junto comigo na tela a partir de agora, eu vou pedir licença para ler exatamente o que diz, né, esse comunicado. Então é o seguinte, em face da inusitada situação verificada nos últimos dias, em que todos os juízes de uma mesma comarca declararam-se suspeitos para atuar em determinado processo, a presidência do tribunal e a Corregedoria Geral de Justiça estão instaurando o procedimento para apurar os fatos e a efetiva motivação dessas sucessivas e pontuais declinações da atividade jurisdicional. É o que diz o Tribunal de Justiça de Santa Catarina perante aí as 9 negativas dos juízes da comarca de Tubarão, que seriam os responsáveis por esse julgamento, né? Como não é comum, claro, a gente fez uma reportagem detalhando esse episódio que aconteceu em Tubarão. Vamos acompanhar. Após a renúncia de Juarez Ponticelli e Caio Tokarski aos cargos de prefeito e vice da cidade de Tubarão, o caso foi direcionado para a primeira instância do Poder Judiciário. 9 juízes atuam na comarca e, em tese, um deles seria o responsável por julgar o processo que investiga a participação de ambos no suposto esquema de corrupção, se não fosse pelo fato dos 9 juízes não aceitarem dar sequência ao julgamento. Os 9 alegam serem suspeitos por terem relação próxima com os investigados. O primeiro juiz a se declarar suspeito de atuar no julgamento foi Guilherme Matei Borsoi. No despacho assinado no dia 11 de julho, o magistrado declara suspeição de processar o feito. No dia seguinte, o juiz Fabiano Antunes da Silva assinou e publicou o despacho. No documento, ele se declara suspeito para atuar nesse processo. No mesmo dia, 12 de julho, o juiz Maurício Fabiano Mortari declarou suspeição por questão de foro íntimo. No dia 13 de julho, a juíza Miriam Regina Garcia Cavalcante declarou sua suspeição para processamento e julgamento do feito por motivo de foro íntimo. No dia 14, foi a vez da juíza Lara Maria Souza da Rosa Zanotelli publicar o seu despacho. Ela também alega foro íntimo para declarar suspeição. No mesmo dia, o juiz Paulo da Silva Filho também alegou, por motivo de foro íntimo, suspeição para processar e julgar a presente ação penal.
Na segunda-feira, dia 17 de julho, a juíza Liana Bardini Alves publicou o despacho citando o parágrafo 1º do artigo 145, que diz que o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões, e declara sua suspeição. Na sequência, o juiz Antônio Carlos Ângelo reconhece no documento a sua suspeição. O último a se declarar suspeito de seguir no caso foi o juiz Heron Pinter Pisolatti, também através do artigo 145 do Código de Processo Civil. Como nenhum juiz aceitou seguir no processo, agora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai designar um novo magistrado, preferencialmente da região sul do estado. A declaração de suspeição está prevista na legislação e o juiz não é obrigado a explicar os motivos e nem a relação que mantém com os réus. Procurada pelo jornalismo do Grupo ND, a Associação dos Magistrados Catarinenses disse por meio de nota que todo cidadão tem direito a um julgamento imparcial e justo, e por isso existem os mecanismos de suspeição. Eles são utilizados sempre que há algum tipo de relação, seja de familiaridade, amizade ou inimizade entre o magistrado e algum dos envolvidos no processo. A associação diz que a suspeição dos 9 juízes apenas demonstra lisura e desejo de absoluta imparcialidade. Este cientista político enxerga as 9 suspeições da mesma forma. Ele acredita que a busca pela imparcialidade pretende evitar que o processo seja anulado se for comprovada qualquer relação entre os envolvidos. No caso do impedimento, da suspeição dos juízes, o que se pode perceber é que em pequenas cidades há uma relação muito estreita entre os gestores públicos e os membros do Poder Judiciário. Portanto, isso pode acarretar numa anulação do processo. Talvez essa tenha sido a grande questão. Márcio, uma última informação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu hoje a juíza responsável por seguir no caso. É a juíza Gabriela Mattarelli Calijorni Diamond Gomes, da comarca de Jaguaruna. O caso não vai ser julgado em Jaguaruna, ele permanece correndo em Tubarão, mas, portanto, o Tribunal de Justiça definiu a magistrada responsável por seguir no caso, decisão do presidente do TJSC. Márcia. Valeu, Arles. Obrigada pelas informações. Estou indo rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco o Arles volta com uma outra operação, dessa vez da Polícia Civil. Até já.